Pois é, justamente sobre essa resistência, né? Nesses últimos anos, a partir do investimento todo, vocês já notam um- uma quebra dessa resistência? Sim, sim, só que Aumentou o número de denúncias, por exemplo? sim, nós vemos cada vez mais que as pessoas têm tomado consciência da nocividade do trabalho infantil. Outra coisa, só quero fazer um parêntese, que não se, não se defende aqui a desocupação da criança, mas sim a ocupação com atividades compatíveis com a condição dela de pessoa em desenvolvimento, de acordo com as diretrizes da ONU e da Organização Internacional do Não, que Trabalho. ela não possa também aprender alguma tarefa doméstica, mas sempre com supervisão, né? Exatamente, o que eu não posso é atribuir à criança a responsabilidade sobre um trabalho. Eu me criei no interior, eu seguia meu avô capinar e pegava até uma enxadinha ali do lado dele, dava uma brincada, mas nunca me foi atribuída a responsabilidade de carpir o pátio. É isso que eu não sou de uma família abastada, pela situação que eu narrei. E outra coisa que temos que deixar bem claro que o trabalho infantil é uma situação associada à pobreza. Filhos de ricos não trabalham. Se o trabalho infantil fosse tão bom, a nossa elite colocava os filhos a trabalhar desde cedo, que nós vemos justamente o contrário. Eles estão estudando para, num futuro, ter um desenvolvimento até superior ao dos seus pais. E é muito interessante essa ideologia de que o trabalho infantil é muito interessante para as elites, porque, enfim, acaba formando exército de mão de obra, uma mão de obra mais barata, acaba justificando certas mazelas sociais. Mas, enfim, aos poucos vamos conseguindo essa transformação de mentalidade que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, ela vem evoluindo paulatinamente. Antes da Constituição de 88, a faixa etária de trabalho permitida era de 12 anos, o que é um absurdo. Imagine, todo mundo conhece crianças de 12 anos e vê que uma criança com essa idade não tem capacidade nenhuma de desenvolver um trabalho seguro e muito menos de fazer isso acompanhado de um estudo regular. O trabalho infantil força sim a evasão escolar. É difícil estudar para as classes mais baixas, muito menos ainda conciliar trabalho com estudo. As estatísticas do Ministério Público apontam que só 3% das crianças que trabalham nessas idades entre 5 e 11 anos conseguem chegar ao ensino médio, né? Nas que trabalham entre os 12 e 15 anos, a percentagem aumenta para 12, mas ainda muito baixa, né? Muito baixa. E vai perpetuando a condição de miséria das famílias, né? Perpetuando a condição de subemprego e perpetuando essa realidade de baixa qualificação profissional. O material informativo da campanha, inclusive, aponta isso, né? No longo prazo, essas crianças, quando se tornam adultos, não conseguem atingir um salário digno e continuam nessa faixa de pobreza, né? Perfeitamente. Eu gostaria só de acrescentar uma informação, além dessa dificuldade de combater essa mentalidade, até certo ponto consolidada e intencionalmente fomentada por certos setores, nós temos também a dificuldade de combater o trabalho infantil, porque, queira ou não, esse trabalho complementa a renda de muitas famílias. Por um lado, aí tivemos uma matéria recente no Jornal de Grande Circulação, o trabalho infantil acaba sustentando o vício em drogas de crianças de rua, as esmolas, esses pequenos trabalhos que mais se assemelham à esmola do que qualquer outra coisa. Mas há trabalho infantil que efetivamente é fomentado pelos pais e acaba, de certa forma, complementando a renda. Por isso, do ponto de vista prático, não basta tirar, por exemplo, uma criança que vende coisas no sinal, que é um trabalho terrível, uma criança na rua está sujeita às mais variadas ameaças. Eu tenho que, de alguma forma, substituir essa renda. Eu preciso de programas sociais. Eu preciso de toda uma rede de assistência integrada que faça com que essa criança não retorne à rua, que insira ela na escola. Porto Alegre tem um programa de erradicação do trabalho infantil que é comandado pela FASC. Perfeito. Como é que tu consideras que está a evolução desse trabalho? O PET é um trabalho muito importante, qualquer município pode aderir ao PET, deve aderir. É uma forma de inserir essas crianças numa rede de assistência social, porque ao ingressar no PET, também automaticamente essa família passa a integrar os programas assistenciais do governo, Bolsa Família e tal. Realmente o PET é uma ferramenta, embora que ainda necessite de complementação de outras ferramentas, como por exemplo,
a aprendizagem, que as empresas têm obrigação de contratar de 5% a 15% do número de seus empregados de aprendizes, enfim, a outra ferramenta, agora com ônus para a iniciativa privada. Enfim, eu preciso de toda uma rede, o PET é uma dessas e é muito importante. E é uma ferramenta que envolve não só o governo federal, mas também o estadual e o municipal. Tu achas que, de certo ponto de vista, falta uma integração entre os poderes e políticas públicas para além de programas? Sem dúvida, vemos que com o passar do tempo essa integração vem aumentando, mas ainda há falhas, há lacunas, há espaços não preenchidos, a falta de comunicação, a falta de compartilhamento de dados, enfim, e só vai ser possível o combate ao trabalho infantil com essa integração dos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal. Bom, e tu disseste que com o passar dos anos, com as campanhas do Ministério Público, as denúncias têm aumentado. Qual é o procedimento quando o Ministério Público recebe uma denúncia e verifica a sua existência? Uma vez recebida a denúncia, é instaurado um procedimento preparatório de inquérito civil, que é uma instrução preliminar que futuramente redundará em caso de haver indícios, materialidade suficiente na instauração do inquérito civil. Então, normalmente é acionado um órgão de fiscalização, ou o Conselho Tutelar, ou os auditores fiscais do trabalho para fazer uma inspeção, um flagrante in loco, né? E com isso, por fim, essa situação de exploração. Paralelamente a isso, temos procedimentos promocionais, nos quais visamos, sem ter um investigado específico, visamos promover alguma ação que ponha fim ao trabalho. Por exemplo, exploração de trabalho nas ruas. Eu, por exemplo, tenho uma cidade da Grande Porto Alegre, eu tenho um procedimento relativo ao trabalho nas ruas nessa cidade, outros procuradores têm de outras. Então, buscamos integração com conselhos tutelares, buscamos identificar os locais em que essas crianças estão, as atividades que acabam fomentando o trabalho infantil e buscar alternativas para esse trabalho. Penalização para quando se consegue identificar quem está colocando essas crianças em risco? Sem dúvida, sempre possível a penalização, a exploração do trabalho infantil em último estágio, assim, uma situação limite pode levar à destituição do poder familiar, né? Mas a nossa ênfase nessa matéria não é punitiva, e sim transformadora, conscientizadora, porque temos a noção que é um problema complexo e que essa é a melhor forma de resolver, através da conscientização e da promoção dos direitos dessas crianças, né? O direito ao não trabalho e o direito ao trabalho digno. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o Ministério Público para fazer as denúncias? Perfeito. Nós temos aqui o site do Ministério Público do Trabalho, aqui, que é o www.prt4, de Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, .mpt.gov.br. Eu só vou repetir, www.prt4.mpt.gov.br. Ao clicar, ao abrir o site, é um campo para essas denúncias, é um formulário eletrônico muito simples. A pessoa não precisa se identificar, basta informar o local onde está ocorrendo isso e os dados possíveis para melhor identificação. Nós temos um telefone aqui do Ministério Público do Trabalho, que é o 3284-3000. Esse telefone não é um disque denúncia, porque, enfim, por 2 motivos. Porque não temos estrutura para fazer um disque denúncia e também porque chegamos à conclusão de que acaba gerando alguma distorção nessa passagem da denúncia do denunciante para a redução a termo. Mas, enfim, aqui todas as informações vão ser obtidas. E, além disso, temos a sede do Ministério Público do Trabalho, que fica na rua Ramiro Barcelos, número 106, fica entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria, na rua Ramiro Barcelos, e a pessoa pode comparecer lá e fazer a denúncia, não é necessário se identificar. Perfeito, Fabiano. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Sucesso para a campanha. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Quero agradecer também a sua audiência. O Jornal da Câmara termina aqui, mas a gente se vê na próxima edição.